Seja muito bem-vindo ao Alquimia Espiritual 777, um espaço onde mergulhamos nos mistérios do ser, da alma e dos antigos conhecimentos esquecidos pelo tempo. Saudações fraternais! Vamos filosofar sobre mais um mistério? E se eu te dissesse que você não é só carne, ossos e pensamentos? Que existe algo invisível atravessando seu corpo, a Terra e o próprio universo? Algo que antigas tradições chamavam de energia e que a ciência moderna chama de campos. Hoje, a gente vai entrar num papo mais profundo, menos técnico e mais consciente. Vamos falar sobre o eletromagnetismo, sobre o coração, sobre mente, sobre chakras, sobre alquimia e sobre a consciência. Não como verdades absolutas, mas como formas diferentes de enxergar a mesma realidade. Episódio de hoje: eletromagnetismo e os campos invisíveis, onde ciência e espiritualidade se encontram. Tudo é campo e tudo é vibração. A ciência moderna diz que o universo é feito de campos, né? Campo elétrico, campo magnético e campos quânticos. Olha só que interessante. Nas tradições antigas, né, se falava em energia, que existiam energias atuando sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. E essas energias, elas eram chamadas de força vital, de energia ki, né? Ou simplesmente de energia mesmo. Os ocultistas do passado já discutiam esse assunto. E quando eu falo ocultistas, eu gostaria de trazer um em especial, que era o Eliphas Levi. Antes mesmo dos cientistas, se eu não me engano, foi Clerk Maxwell que descobriu o eletromagnetismo, mas alguns anos antes, não me lembro se 5 ou 10 anos antes dessa descoberta, Eliphas Levi já falava sobre esse fenômeno eletromagnético, associando ao Akasha, né? E à luz astral. Então, o quanto que esses assuntos eles são, digamos assim, importantes para a humanidade. A energia eletromagnética, ela percorre o nosso mundo e a gente vê a sua manifestação através da própria luz elétrica, do rádio, né, do Wi-Fi e do uso do nosso celular. Então, tudo tem campo eletromagnético. Eu trouxe essa ilustração para que você possa entender melhor essa questão. E nós sabemos que o nosso corpo funciona também através de eletricidade. E essa eletricidade nós encontramos ali nos neurônios, né? No nosso coração. Quando os elétrons se movem, surge a eletricidade. E o movimento que isso se dá, né, forma esse eletromagnetismo. E a gente observa esse eletromagnetismo no corpo, principalmente ali no nosso coração. Esse eletromagnetismo, inclusive, pode ser medido, né, por aparelhos médicos, e é conhecido pela ciência. Então, esse eletromagnetismo, ele não está só no nosso coração, né, nas batidas, ditando esse ritmo cardíaco, mas nós podemos observá-lo também no nosso cérebro. Nós sabemos que o cérebro funciona através de sinais elétricos que são emitidos pelos neurônios. Assim, o nosso cérebro é capaz de emitir até luz. É lógico que a frequência desse eletromagnetismo é muito baixa, né? E então, mas ela já pode ser medida através de equipamentos. Então, nós já sabemos comprovadamente, cientificamente, que esses fenômenos acontecem. E as ciências antigas, né, elas supunham que essa energia existia, né? Existia uma energia, e eles não sabiam como explicar, não tinham como comprovar essa energia. Mas, ao mesmo tempo, eles utilizavam essa filosofia para entender esses fenômenos. E não é só o nosso corpo que emite sinais elétricos e eletromagnéticos, o nosso planeta também, né? O planeta Terra,
ele tem um escudo de proteção eletromagnética. Esse escudo de proteção protege ele dos raios solares. Você já deve ter ouvido falar que nós estamos num momento onde muitas tempestades solares estão acontecendo. Quando a gente vai olhar para isso, para essa questão do nosso planeta, a gente também entra naquele princípio do Kybalion, né? Que assim como é em cima, é embaixo, é um princípio da correspondência. Então, assim como o nosso planeta tem aí o seu campo eletromagnético, nós, como seres humanos, habitantes desse planeta, também o temos, né? Bem na correspondência. Então, aquilo que acontece com o planeta também acontece com o ser humano. E não é só isso. A gente pode observar essa correspondência também nos minerais, nos vegetais, enfim, em tudo que existe no nosso planeta. Dentro de nós, existem todos os materiais ali que tem na Terra, né? Nós sabemos que nós temos minerais dentro do nosso corpo, né? Nós temos a água, né? Nós somos também 70% do nosso corpo é água, assim como o planeta Terra, 70% do planeta Terra é água. E alguns dizem até que nós somos feitos do barro, né? E seria filosófico isso? Dizer que nós somos feitos do mesmo material da Terra, né? Então, o quanto que a gente pode compreender essa alquimia, esse hermetismo, aí nesse princípio da correspondência. E voltando a falar sobre a questão do corpo, né? Hoje existem alguns estudos, porém, são estudos pequenos que foram publicados. Eu tenho até aqui um estudo da PubMed, é uma revista médica que fez um experimento, né, onde um curandeiro ele influenciava, né, a resposta fisiológica do coração através do seu batimento cardíaco e do humor de outra pessoa. Depois eu posso colocar aqui a fonte, tá? Só que são estudos pequenos e não tem aquela revisão por pares, não tem aquele, digamos assim, embasamento todo que a ciência exige. Então, a gente não pode dizer assim que é uma comprovação científica, tá? Mas que o experimento foi realizado, isso a gente pode sim dizer. Uma outra, também um outro instituto, o HMI, o HeartMath Institute, né? Ele fez também uma pesquisa sobre esse campo vibracional, sobre os padrões e o ritmo cardíaco, né? E o quanto que esses padrões, esse ritmo cardíaco, estava associado às emoções. Mas também é uma outra pesquisa que não foi revisada por pares, tá? Então, também não teve essa comprovação da ciência, né? Então, no sentido de ele fez a pesquisa existe, vocês podem consultar aí na internet, mas ela não está ali revisada por pares, não passou pelos crivos, né, que os cientistas colocam hoje em dia, tá bem? E quando a gente vai pensar, né, na física quântica, deixa eu mudar aqui o slide. Na física quântica, a gente vai para o mundo quântico, o mundo das partículas, mundo microscópico, né? Muito das partículas muito pequenas. Nós sabemos, então, que essas partículas, elas geram um campo, certo? E esse campo é estudado pela ciência. Então, a gente sabe que o universo todo é formado dessas energias, desses campos. E que a matéria, o que a gente tem de prova hoje, através da física quântica, é que a matéria ela não é tão sólida quanto parece. Né? E que, na verdade, a nossa interação com essa matéria é uma interação desses campos.
E assim, a física quântica traz uma nova visão, uma nova realidade, para que a gente possa aí filosofar um pouquinho mais. Ainda, né, a relação que eu gostaria de fazer é com os chakras. Porque lá na antiguidade, quando a gente vai ver lá no yoga, no tantrismo, no Vedanta, eles acreditavam, né? E aí já entra no âmbito da filosofia, no âmbito da espiritualidade, a existência, acreditavam e acreditam ainda, né? Na existência de chakras. E os chakras são energia, são vórtices de energia, né? Então a palavra chakra em sânscrito quer dizer disco, né? Quer dizer roda. E assim se fala dessas rodas de energia que tem em todo o corpo. E eles focam em 7 desses vórtices de energia que estão ali relacionados nos locais do corpo, né? Não necessariamente no corpo, né? Mas no campo áurico, nesse campo energético, que estão relacionados com as glândulas, segundo, né, essa filosofia. E aí, essa energia, ela vai interagir tanto no âmbito espiritual, né, quanto no âmbito emocional e também no âmbito físico, porque o campo eletromagnético, ele também vai atuar na nossa vitalidade, né, na nossa energia de vida. E os chakras fazem isso, mas de uma maneira mais sutil, né, segundo a filosofia do yoga, né? E do tantrismo. Então, o objetivo desse vídeo é justamente trazer para você, né, uma visão daquilo que a gente pode conectar, né, com a ciência atual e as filosofias antigas, da antiguidade. De que forma que essas filosofias traziam conceitos que hoje a ciência comprova. É lógico que não literalmente igual ao que a filosofia trazia, mas muitas coisas, como, por exemplo, a energia eletromagnética, os ocultistas, né, como eu disse, o Eliphas Levi, ele já tinha essa ideia, esse conhecimento, né, que veio talvez de uma fonte superior, quem sabe? Então, quanto que a meditação ela pode nos ajudar a entrar em contato com esses conhecimentos mais profundos sobre a vida. Aqui eu trouxe a imagem dos 7 chakras para que a gente possa aí visualizar, né, esses chakras que são também coloridos, né, que diz que existem cores ali. E a gente já sabe que a cor está relacionada com a luz, com a frequência da luz. Então, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Sobre essas frequências, sobre a luz, sobre as cores, enfim. Que tal refletir um pouquinho? E assim, nós chegamos ao nosso objetivo final, que é traçar essa conexão entre a espiritualidade e a ciência. Afinal de contas, nós não somos um ser aí de várias dimensões? Talvez você seja mais do que você pensa. Talvez o universo seja mais consciente do que parece. E talvez entender isso não seja sobre ter respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. No fim das contas, somos seres elétricos, vivendo em um planeta magnético, dentro de um universo feito de campos invisíveis. Se você curtiu esse papo, né, segue o canal, compartilha com alguém que gosta desses temas e comenta. Você acha que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas? A gente se vê no próximo episódio.